Como eu falei para vocês, a gente iniciou nosso café hoje especialmente falando sobre aceitação e conformismo. Muito bem, esse é o nosso tema principal. E aí, então, por que eu trouxe esse tema? Porque também eu fiz uma caixinha de perguntas esses dias no meus stories e ali, Camelo, foi uma que nos trouxe esse tema, autoaceitação. E aí eu pensei, vamos juntar esse tema também com a aceitação como um todo, não só a minha aceitação de mim mesma, mas a aceitação do que acontece na vida com o conformismo. Qual é a diferença dessas duas coisas, né? Dessas duas palavras na nossa vida. E isso, o que impacta? Então, compartilhem aí com as amigas, chamem mais mulheres para nosso café, para a gente agora entrar a fundo nesse tema muito, muito importante para o nosso dia a dia e que vai nos fortalecer a nossa mente, para nós levar para esse mês das mulheres um mês cada vez mais forte para nós. Vamos lá. E inclusive, eu trouxe esse tema também por causa do momento da pandemia que nós nos encontramos, para a gente refletir um pouco sobre tudo isso que está acontecendo. Mais uma vez, porque tu vê que a gente aqui em Porto Alegre, assim como no Rio Grande do Sul, assim como em outras áreas do Brasil, a gente está tendo muito fortemente o impacto desse vírus na nossa vida e em relação a todo o nosso meio, em relação a trazer impacto para o nosso convívio familiar, para a saúde, para os negócios, para tudo, né? Então é bem importante a gente falar sobre esse tema aqui, tem muito a ver. Então, o que é isso? A aceitação que eu trouxe é o seguinte, tem a autoaceitação e tem a aceitação do que acontece com a gente. E o que é aceitar ou estar conformada? Aceitar não é ficar inerte. Aceitar não é ficar sem fazer nenhuma ação. Ao contrário, aceitar é aceitar por exemplo, autoaceitação é aceitar as tuas imperfeições, aceitar as tuas fraquezas. No mês da mulher, principalmente, que a gente vai ver, a gente precisa ser forte, a gente precisa conseguir realizar tudo e fazer tudo de tudo. Mas a gente precisa olhar para esse lado de entender que a gente tem fragilidades e que a gente pode se permitir, sim, ter essa fragilidade e sentir essa fragilidade. E às vezes a gente não quer aceitar que a gente erra, que a gente tropeça, a gente fica se chicoteando, se culpando. Por que eu fiz isso? Por que eu não fiz de outra forma? E isso traz um impacto para a tua autoestima também. Elas estão relacionadas à autoaceitação com a autoestima, que é a base para a gente também ter resultados positivos. Então, a gente sim, nós temos altos e baixos, nós mulheres, assim como os homens também. Mas nós mulheres, a gente tem muitas peculiaridades, a gente tem muitas vezes mais, às vezes, sensibilidade, a gente tem essa questão em relação a querer abraçar o mundo, como eu falo, de ter, sim, as responsabilidades, muitas vezes solo, de mulheres que não estão mais com seus maridos e que têm que lidar com os filhos em casa, com o trabalho, e isso traz também essa solitude de ter que dividir não tem como dividir as coisas, às vezes. E aí acaba se cobrando muito, porque precisa dar conta dos negócios, da casa, ou do lado profissional e dos filhos, né? Então, que a gente possa aceitar que a gente tem altos e baixos. E às vezes a gente pode estar se perguntando, às vezes as pessoas perguntam, como é que tu consegue ser tão feliz? Como é que tu é tão animada? Mas claro, a gente tem fragilidades. A gente passa por momentos também que nos impactam em ver como que isso está acontecendo na minha vida.
que é o aceitar o que vem, porque é diferente de a palavra aceitar da palavra estar conformada. Aceitar significa entender que o que veio, o que aconteceu, fazia parte do ciclo, fazia parte para o meu aprendizado, fazia parte, faz parte para o meu crescimento, para o nosso crescimento. E é isso. Então ontem até eu estava ouvindo uma mentora também que eu sigo, porque nós nos trocamos, eu aqui com vocês, vocês comigo, e eu também tenho as minhas mentoras, e assim a gente vai crescendo. Olha só, o sol tá vindo no meu rosto. Venha sol, bom dia sol. Bom dia. Deixa eu deixar vocês dar o bom dia, porque às vezes eu mostro meu pátio aqui, né? E às vezes faço uma live, eu faço uns stories e mostro o sol pra vocês. Vamos ver se eu consigo aqui. Não enxergo. Não enxergo pra passar pra vocês o contrário. Não consigo. Não sei porque eu tinha aqui um botãozinho que virava a câmera, agora eu não enxergo ele. Bom, que pena. Então vou fazer ao contrário. Assim. Já que eu não consigo de um jeito, eu queria virar a câmera. Então tá lá o sol atrás de mim. Ah, bom dia, sol. Não pega muito, tá meio branco. Voltando então pro nosso cantinho aqui, que a Jurema quis sair do foco, mas só para vocês receberem energia desse sol maravilhoso que está chegando, que está amanhecendo aqui com a gente. Vamos então. Então é isso. Que a gente possa se permitir errar, que a gente possa se permitir não ficar nos cobrando tanto e amar também as imperfeições. Porque às vezes a gente quer, eu olho, por exemplo, até as imperfeições físicas. E meu nariz é muito bicudo aqui em cima, né? E eu fico reclamando, nossa, que nariz. Mas graças a Deus que eu tenho nariz. Então, né, às vezes a gente reclama tanto de coisas bobas. E às vezes a gente reclama de coisas que são bem difíceis também. Difíceis, por exemplo, como... que eu passei uma dificuldade nesses últimos meses aí com relação à saúde do meu pai, por exemplo. E aí eu não tinha trazido isso aqui ainda, né? O meu pai faleceu dia 2 de fevereiro, fez um mês. Vocês já souberam que eu passei aqui pra vocês Passei aqui pra vocês a notícia e tudo, quem soube. E nesses últimos meses o pai estava bem debilitado e ele teve que ir várias vezes para o hospital. E aí era eu que levava. E ele ia de ambulância, porque ele não tem, né, ele precisava ir sempre de ambulância para o hospital e voltar de ambulância para casa. E aí, minhas irmãs, nós somos um grupo de mulheres em casa, somos um dos motivos pelo trabalho que eu faço com mulheres, é porque nós temos na família 5 mulheres na família base, né? Minha mãe e mais 4 irmãs, eu e mais 3. Só que nesse período de pandemia, quem tinha mais possibilidade de ir, porque uma era muito mais velha, tinha mais risco para ela para ir no hospital. A outra mais nova trabalha com a área da saúde, ela não podia ter muito mais contato para não ter risco para ela, também para os pacientes, porque ela atende em casa. A outra era também de risco, então ficou para mim essa responsabilidade. Então, várias vezes eu tive que ir levar ele e trazer ele para casa. Várias vezes eu tive que levar ele e trazer ele para casa, porque ele teve várias necessidades de baixa no hospital e voltar. Inclusive, nesse meio tempo, ele pegou Covid, várias coisas. Graças a Deus que ele não morreu de Covid, mas ele conseguiu superar, tu já viu? Essa é uma situação bem importante na vida. E aí eu ficava me questionando, meu Deus, por que tudo isso? E eu indo na ambulância levar ele, né? E aí eu passava, assim, às vezes, dificuldade, às vezes, no dormir. Mas o que eu buscava? Eu buscava a aceitação. Isso eu preciso passar por algum motivo, né? E entender o que era isso. Entender que eu tinha que compartilhar com as minhas irmãs,
e que eu estava ali naquele momento para servir, né? Para servir. E aí, mas tudo ao seu tempo, tudo ao seu tempo. E aí deu tudo certo. Foi um caminho difícil, e então isso é uma autoaceitação. Desculpa, aí no caso é aceitação, não minha, mas aceitar o que veio. Porque era necessário, naquele momento, que eu fizesse aquela doação para ele ali. É isso. Então, muitas vezes, a gente está passando por essa dificuldade aqui, dessa pandemia nos abalando, a gente vendo as pessoas com dificuldade, com problemas de saúde, com medo, né? O medo é o que está mais impactando as pessoas agora. Nesses últimos dias, principalmente, lockdown agora, todo mundo aqui no Rio Grande do Sul e vários lugares do Brasil. E isso, a gente pode, em vez de se acomodar, em vez de se conformar o que é? Querer ir contra aquilo, querer não entender que aquilo é necessário. O que eu anotei aqui para um conformismo, ó? Existe uma resistência no conformismo. Eu queria que fosse diferente. É isso. E é difícil mesmo a gente não querer que seja diferente, é difícil a gente aceitar muitas vezes, né? Entender essa palavra assim, aceitar. A gente sempre quer, eu queria que isso não tivesse acontecido. Eu queria que isso não tivesse acontecido. Porém, a gente está trabalhando aqui nos nossos projetos, nos nossos negócios, nos nossos planos. Sim, eu ensino aqui para vocês isso. A gente precisa se organizar, a gente precisa ter as rédeas da vida, a gente precisa, assim, comandar e ser a piloto. Porém, a gente tem um ser superior lá em cima que também está nos orientando, que está nos cuidando e que vai nos dizer, bom, calma aí, vamos dar uma voltinha por aqui, não é por aí que tu quer, que tu tá querendo ir ainda. Por quê? Porque nós estamos em crescimento, nós estamos em processo de aprendizado. Então, até outro que eu anotei aqui, ó, outro item importante, que é deixa eu olhar aqui a frase deixa eu ver se eu acho aqui. Vou achar aqui, ó, Salomão. A frase que Salomão diz para nós, né? Existe o tempo de nascer e o tempo de morrer. Existe o tempo de sorrir e o tempo de chorar. E, então, isso tudo quer dizer que a gente tem todo um tempo para tudo na vida. Esse tempo da mulher que eu falo também é o nosso tempo sincronológico, mas também é entender que a vida, que o nosso tempo é vida, que a gente precisa viver intensamente, que a gente precisa sim se permitir também não só estar regendo tudo, controlando tudo. Sim, controlando no sentido de o que eu quero para minha vida, organizar, planejar, definir, não deixar a vida te levar. Porém, é importante relaxar e deixar também que se flua. A vida vai andando, tu vai junto com ela, tu vais dizendo o que tu quer, tu vais dizendo o que tu gosta, qual é o teu objetivo, qual é a tua vontade, mas também saber que é importante fluir, sentir a cada dia que tu está crescendo, que tu está sim crescendo, que aceitar essas imperfeições quer dizer o quê? É aceitar que existe essa mudança constante, essa mudança de ciclos na vida para o bem, para o bem. Por quê? Porque a gente está em constante crescimento. Crescimento. E a gente acha que a gente não está crescendo muitas vezes, né? A gente acha assim, que quando a gente não fez o que precisava ser feito naquele dia, a gente
se maltrata, a gente se policia, a gente se chicoteia, que nem eu falei. E aí a gente acaba indo pro lado do conformismo, porque isso de ficar se punindo é uma forma de não entender que isso faz parte da tua vida, faz parte pro teu aprendizado, faz parte pro teu crescimento. Então, a gente está sim em constante crescimento, mesmo que a gente não enxergue, mesmo que a gente não enxergue. Que nem eu estava lendo ali sobre isso também, para trazer para vocês. Assim como a natureza, as árvores, elas vão crescer devagarinho. Lá embaixo da terra, por exemplo, se ela está recém-nascendo, ela está se construindo, se gerando. Ninguém enxerga, mas ela está lá já produzindo as suas raízes. Ela já está vindo e ninguém vê. Não é verdade? Assim, ela vai se moldando e ela não vai dar os frutos de uma hora para outra. Aos poucos, vai crescendo, vai se fortalecendo, vai criando, certo? Vai se expandindo, vai crescendo. E isso é a mesma coisa para nós, para nossa vida. Quem é que concorda aí? Quem é que fala se já sentiu algo assim, sente que consegue aceitar um pouco mais ou ainda é difícil essa questão da aceitação? Coloca pra mim. Como é que é pra vocês aí? E aceitar também não é não defender os seus direitos. Não é não defender aquilo que quer. Aceitar é entender que isso que tu tá vivendo ou esse teu jeito de ser é assim hoje e que aos poucos tu vais evoluindo, vai crescendo, vai se modificando, vai transformando. Né? Coloquem pra mim aí. Como é que é pra vocês essa sensação de entender que a pandemia tá aí, por exemplo, para nos provar isso, que é uma condição externa da nossa vida, pra gente entender, aceitar isso como o quê? Como aprendizado, como transformação, para que a gente possa ver o que nós transformamos na nossa vida até hoje. Como é que foi a nossa trajetória desde o início, já vai fazer, com a bem dizer, 1 ano de pandemia que nós estamos vivendo. O que tu já evoluiu nesse período? O que tu já cresceu? E se tu olhar e dizer, não, eu não consigo ver nada. Sim, deve ter evoluído sim. Deve ter evoluído sim. Observa lá no fundo do teu coração. Veja quanta coisa tu conseguiu realizar. E isso faz parte do teu crescimento. Isso faz parte do teu crescimento. Então, a autoaceitação e a aceitação, elas andam juntas ali. Eu me aceito como eu sou. Eu me aceito para poder gerar e entender as mudanças que estão vindo. É lindo isso. E a gente aprende também muito mais com os problemas, com as perdas, com as dificuldades, com os fins dos ciclos, do que com algo muito bom às vezes que acontece, não é verdade? A gente aprende e a gente se fortalece muito mais com essas dificuldades que vêm do que com, às vezes, um momento de prazer. Sim ou não? Sim ou não? Então, o processo de evolução, ele está acontecendo na nossa vida. E outra coisa, tem aqui uma parábola que eu trouxe também,
que é assim, ó. O mestre e o discípulo estavam na beira de um rio. E aí o discípulo deixou cair uma pedra preciosa que ele tinha ali na beira do rio. Ele deixou cair aquela pedra na beira do rio. E aí o discípulo ficou ansioso, ficou procurando, ficou remexendo. E aí misturou a areia com água e ele cada vez mais mexia e não conseguia encontrar a pedra. E aí o mestre disse para ele: calma, senta aqui e espera um pouco. Olha o que ele disse. E aí o discípulo disse: não, como é que eu vou fazer daqui a pouco? Eu vou perder essa pedra aqui, não vai dar, o rio vai passar. Eu não vou conseguir achar mais essa pedra preciosa. E aí o mestre disse para ele: calma, o rio vai acalmar aqui nessa parte, tu vai conseguir enxergar. E aí ele sentou, olhou e esperou um pouco. Nesse meio tempo, a água foi acalmando, porque aquelas partículas de areia que ele mexeu estavam impedindo de ele enxergar. E aí o que aconteceu? Aos poucos a água foi ficando mais clara e ele enxergou o brilho da pedra refletindo com o sol. O que essa parábola quer nos dizer? O que essa parábola quer nos dizer? Aceitar que isso está acontecendo, dar uma calma, entender que isso veio, essa necessidade veio ali para ele entender o quanto ele precisava observar primeiro, olhar primeiro a situação e entender qual o passo a seguir. Qual o passo a seguir? Que seria a água iria clarear para poder resgatar a pedra. Da mesma coisa é a gente, muitas vezes, também na beira da praia, quando a gente está com aquele sol quente, e aí tu coloca o pé na areia seca, e a areia tá super quente, e aí tu quer logo correr, e não sabe nem às vezes para onde, né, porque aquele pé tá queimando. Então, nesse momento, é aceitar que aquele pé tá quente e entender agora qual lado que eu tenho que ir. Daqui a pouco eu vou me perder aqui na praia, vou sair correndo e não vou entender qual lado que eu tenho que ir. Então, aceitar que aquilo está acontecendo. Sim, eu estou aqui nesse momento. E agora, o que eu posso fazer? Qual é a minha ação? Tá? São exemplos que a gente pode ver de aceitar o momento presente, se conectar com o presente e entender o que dali eu vou tirar de aprendizado e o que eu vou levar para minha vida. O que eu vou levar para minha vida disso aqui que eu tô vivendo hoje. E nós aqui juntas, o que eu vou levar, o que eu levo daqui de vocês comigo e vocês levam daqui para o aprendizado. Não é por acaso que nós estamos aqui reunidas, as donas do tempo, donas da vida, né? Pra gente crescer juntas. Então nós estamos aqui trilhando a nossa caminhada juntas. Muito bem. Então é isso. Então, que a gente possa cuidar. E o conformismo, o que é? É a gente tem em vez de ser a aceitação que leva a uma ação, porque tu vai olhar para aquilo e entender o que está acontecendo, deixar fluir e ao mesmo tempo poder ver as melhores ações a tomar na sequência. E o conformismo é o quê? É desistir, é preferir que não fosse daquele jeito, é negar, é resistir, né? Então, e a autoaceitação e a aceitação é isso, autoaceitar-se tem a ver com o amor próprio, tem a ver com o reconhecimento do teu valor como autoestima.
que apesar dos teus erros, tu está em constante aprendizado, sim. E que a partir desse passo a passo, a tua vida vai sendo gerada através do teu dia a dia sendo construído. E a tua evolução, sim, está vindo aí. Então, para que a gente possa agora finalizar, eu vou aqui, então, agradecer a presença de vocês, mas eu quero, antes disso, dizer para vocês que eu amei falar sobre isso e quero aqui que vocês me digam uma palavra sobre o que vocês... O que tu aqui ouviu comigo, esse momento dessa reflexão, possa levar para o teu dia e para essa semana e para esse momento de pandemia. O que tu pode dizer aqui para mim sobre essa reflexão que a gente fez juntas? Quem é que quer escrever ali? Escreve uma palavra, uma frase, fique à vontade. Uma palavra que tu tira desse encontro de hoje, dessa nossa manhã aqui juntas. Esse nosso café, donas do tempo, donas da vida. De saber entender e aceitar as dificuldades e saber que a gente está sim crescendo, evoluindo e que sim, porque isso pode trazer mais leveza para o teu dia, mais serenidade para tu enfrentar as dificuldades. Saber que elas vêm para o teu aprendizado e para te fortalecer, não para te travar, né? E que tu tá em constante evolução, sim. Está crescendo assim como a árvore, vai gerando e vai dando frutos. Ninguém vai falar nada ali? Uma palavra que remeta ao que tu viveu hoje aqui nesse café. E enquanto isso, eu vou dizer para vocês, para quem não estava no início da live, nós temos uma programação linda nesse mês de março. Então eu convido vocês dia 4 agora de março, depois de amanhã, depois de amanhã não, amanhã, hoje é 3, né? Amanhã à noite nós temos live especial com a Patrícia Rios da Confraria das Meninas, a nossa parceira, a fundadora, a criadora da Confraria das Meninas, a mentora. Ela vai nos falar sobre empreendedorismo e as parcerias com as mulheres. Dia 8 de março eu vou fazer uma live, isso tudo à noite, tá? 8 de março nós temos uma live especial comigo, às 8 horas também, para falarmos sobre mulheres que inspiram a nossa vida. Dia 18 de março é o dia de aniversário do Tempo da Mulher. Nós temos uma live especial para comemorarmos o aniversário aqui juntas, também às 8 horas da noite. Depois nós vamos ter uma jornada das Donas do Tempo, que vai ser do dia 22 de março até o dia 7 de abril, em que nós vamos estar juntas sempre com várias lives, primeiramente nas primeiras 2 semanas com lives especiais de convidadas que vão falar pra gente sobre imagem e estilo, sobre a parte de a mentoria parental com relação a pais e filhos, a relacionamentos, com relação a, qual é a outra? Ciclos menstruais e a produtividade. Enfim, vamos ter várias e várias lives maravilhosas com mulheres que impactam a vida de outras mulheres, que vocês vão poder ter esse conhecimento e essa vivência juntas todos os dias, vários dias. Eu vou dar a programação para vocês depois, do dia 22 ao dia 31. Nós vamos ter inscrições e um grupo especial para esperar vocês para dar materiais complementares sobre essa jornada. E além disso, no início do mês de abril, nós vamos fazer a nossa jornada das Donas do Tempo, falando mais profundamente sobre os nossos assuntos relacionados ao curso que nós vamos abrir no início de abril, para trabalharmos juntas num grupo fechado de mulheres, sim, esse desenvolvimento, esse potencial que nós temos e que nós vamos aflorar, nós vamos despertar juntas nessa jornada, que vai ser gratuita, e depois lá no nosso curso, juntas também. Então, agradeço a participação de vocês aqui, adorei. Vamos tirar o nosso print? Vamos? Quem é que pode, então, aí tirar um print e colocar lá nos stories, @Jurema Guedes,
E o que te inspirou essa live de hoje? O que trouxe para ti, para o teu coração e para a tua vida esse momento juntas aqui? Vamos lá! Aí, muito obrigada. Um beijão para todas que estão aqui e fiquem ligadas nessa programação. Amanhã nós temos então a live às 8 horas da noite com a Patrícia da Confraria das Meninas, certo? Um beijo e até amanhã de noite. Tchau, tchau.